Boa noite, irmãos. Vocês podem se assentar, por favor. Damos boas-vindas a todos, em nome de Jesus Cristo, esperando que Ele nos acolha em seus braços e nos conceda aquilo que nós precisamos. É um dia especial para todos nós estarmos vivos, especialmente quando nós podemos estar na casa de Deus. É um privilégio que Deus tem nos dado. Qualquer lugar que você for, nesse bairro, nessa cidade, você vai ver que há muitos ambientes superlotados, atrás de um lanche, atrás de uma bebida, atrás de uma festa, atrás de qualquer outra coisa. Mas nós viemos aqui atraídos por uma coisa muito mais verdadeira, mais pura. Nós viemos aqui porque queremos ser abençoados através da palavra de Deus. Portanto, nós estamos agradecidos por sermos chamados para estar aqui, né? E participarmos dessas bênçãos. Nós vamos fazer, primeiramente, uma oração especial pela irmã Rosalina, lá de Toledo. Ela acaba de perder um filho, faleceu o seu filho, o Antônio. Ele não é cristão, mas era muito apegado com a mãe, irmã Rosalina. Me acabaram de ligar agora há pouco, inclusive. Se alguém estiver nos ouvindo aí, puder comunicar ao irmão Milton, a irmã Sara, né, que não estão aqui presentes, ou se estiver me ouvindo em casa, irmão Milton, irmã Sara, por favor, ligar para o pessoal de Toledo, porque o seu irmão Antônio faleceu agora à tarde num ataque cardíaco. Então, nós vamos fazer oração pela irmã Rosalina, que também já tem problema de coração, e com certeza uma morte súbita assim vai trazer um impacto, e nós precisamos pedir que Deus dê a ela a graça de suportar esta hora, esse momento. Vamos ficar em pé? E eu creio que o que nós podemos fazer agora, como irmãos, é interceder em nome de Jesus, para que Deus possa consolar e a presença dele faça diferença naquela família. Nosso Pai Celestial e nosso querido Deus, nós nunca gostaríamos de ter esse tipo de notícia, mas brevemente os jornais, se houver as revistas ou o rádio, não anunciará mais esse tipo de coisa, porque estaremos num mundo melhor, em um corpo onde nós não provaremos a morte. Enquanto estamos aqui, Pai, esta hora é difícil. Todos nós sabemos que a morte não é bem-vindo em nenhum lugar. Mesmo que não é um cristão, e especialmente por não ser um cristão, com certeza os pais, os irmãos, as irmãs, os familiares sentirão uma dor profunda por a perca de um ente querido. Senhor, mas Tu és o único que pode fazer a diferença. Nesta hora, Pai, triste que a família está passando, seja o Senhor pela irmã Rosalina e por todos os seus demais filhos e familiares. Ela é uma veterana na fé, ela é uma cristã de verdade. Mas, Senhor, nós todos abalamos quando o nome morte bate na nossa porta, porque ela é cruel. E sabemos que só poderá haver um reencontro quando houver a ressurreição, quando houver o tempo, quando todos se reunirem, aqueles que dormiram no Senhor. E oramos por que o Senhor possa dar a essa irmã esse momento, que ela possa passar e vencer, e seja uma testemunha para os seus demais familiares e algum deles que não são cristãos, Pai. Nós intercedemos por ela nesta hora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer outra coisa a não ser pedir que o Senhor lhe abençoe, lhe fortaleça e todos os seus familiares. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode sentar, por favor. Nós temos, assim, dedicado esse culto todo sábado antes do terceiro domingo, falar alguma coisa sobre evangelismo, e às vezes não é nem sobre evangelizar, mas como evangelizar. Às vezes não estamos aqui para evangelizar, mas como nós devemos evangelizar. Muitas vezes nós pensamos, hoje eu estava conversando com alguns irmãos da música, e que houve muitos hinos no passado que foram responsáveis para trazer muitas pessoas a Cristo. Muitos hinos dos anos de 1700, 1800, no tempo de Carlos Wesley, e a igreja
metodista, a igreja presbiteriana daquele tempo, né? Que eram inspirados para escrever alguns hinos, e que hoje esses hinos, eles não fazem mais muita coisa. Não porque eles não são inspirados, porque vivemos num tempo em que a dureza dos corações tem sido multiplicada por milhares de vezes. Naquele tempo, o hino, as pessoas choravam, se arrependiam, corriam para o altar, porque havia algo que falava em seus corações. Hoje, os mesmos hinos, as mesmas pregações, já não tem mais o mesmo efeito que tinha antigamente. O diabo conseguiu brindar o coração das pessoas, a vida das pessoas, ainda que a palavra é pregada com todo o poder, mas assim mesmo ela não faz a obra que fazia em tempos atrás. Se via centenas de pessoas que aceitavam a Jesus. Encontramos em Atos capítulo 2 que um sermão de 15 minutos do apóstolo São Pedro batizou quase 3.000 almas com uma pregação apenas de 15 minutos. Mas se você decorrer o tempo, as estações, a partir da igreja primitiva, você verá que essas coisas foram diminuindo através dos anos e através das eras, por causa da abundância do pecado e a oportunidade para você satisfazer os seus apetites, satisfazer o seu ego, até as tuas próprias aflições. Foi injetado muitas coisas e novidades para o homem, que dificilmente ele sente falta de Deus. Ele sente falta de um amigo, ele sente falta de uma bebida, ele sente falta de um cigarro, ele sente falta de uma festa, ele sente falta do futebol, ele sente falta da novela, mas com tantas oportunidades, dificilmente um coração hoje sente falta de Cristo, porque é um tempo que nós estamos vivendo de tanta abundância, de tanta alegria, de tantas coisas para simplesmente cobrir esse desejo, que o homem dificilmente ele correrá aos pés de Cristo buscando alguma saída. Nós encontramos as pessoas que mais buscam a Deus, ou as pessoas que mais clamam a Deus. Se você quer encontrar aonde as pessoas mais clamam a Deus, você vai no Hospital do Câncer, onde as vidas estão no final, onde as chances são mínimas, onde as possibilidades estão se acabando. Então, qualquer pregador que for ali, qualquer padre, qualquer missionário, qualquer evangelista que for no hospital, eles são recebidos de bom grado, porque a única esperança é partir para Deus, que poderia solucionar os seus problemas. Lamentavelmente, o homem tem chegado a esta condição, que o evangelho, pregado em sua plenitude, em seu grande poder, ainda não pode mais transformar vida de pessoas, porque seus corações têm simplesmente escolhido tantas coisas além que Deus não pode fazer nada. Nós encontramos isso nas Escrituras, quando o jovem rico perguntou para Jesus: que farei para ser salvo? Ele era tão rico, tão poderoso, tão cheio de vitórias, de bênção, de alegria. Ele tinha tanto prazer, ele tinha tantos amigos, porque a Bíblia diz que ele era tão rico que não tinha onde pôr a sua safra. E quando Jesus disse: olha, você falta uma coisa, e ele pensou que poderia ser algo mais fácil, mas aquilo que Jesus pediu não estava à altura dele, e ali foi o fim da vida daquele mancebo de qualidade. A pergunta que foi feita a Jesus ali, eu creio que é São Mateus, onde aparece a história do jovem rico, quando ele perguntou: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus deu um remédio para ele, deu uma receita para ele. Já quando chegou no dia de Pentecostes, a mesma pergunta foi feita para Pedro: o que faremos para herdar a vida eterna? Ele deu uma outra receita. O tempo de Jesus e o tempo do Pentecostes, a forma como Deus trabalha para mostrar
que houve uma mudança no próprio evangelismo, na forma como lançar o evangelho. Hoje nós temos o evangelho, o evangelismo do tempo do fim, desse tempo que nós estamos vivendo. E não se pode ter um evangelismo sem ter os testemunhos que acompanham esse evangelismo. Porque o primeiro evangelismo que nós fazemos é com a mudança da qual Deus fez na nossa própria vida. Quando aquilo aconteceu em nós, então nós somos o evangelismo para a nossa geração. Por isso, quando Jesus evangelizou a samaritana, ele evangelizou com algo muito profundo. Ele não falou de batismo, ele não falou de arrependimento, ele não falou de coisas, porque ele estava falando para uma mulher que conhecia as Escrituras. Quando ele começou a falar para ela e mostrar as Escrituras para ela, simplesmente ele disse: é o que eu tenho lido, é o que eu tenho lido nas Escrituras, e eu estou esperando que quando o Messias vier, ele vai fazer essas coisas. Então era alguém que estava inteirado das Escrituras, e quando Jesus pregou para ela, é um dos poucos lugares na Bíblia que Jesus falou que ele era Deus. Porque quando ele começou a conversar com ela, ela disse: eu sei que o Messias, quando vier, ele fará essas coisas, ele disse: eu sou. Ele não identificou essas coisas para muitas pessoas, mas quando ele viu aquela mulher com habilidade nas Escrituras, o conhecimento da Bíblia, e esperando aquele acontecimento, ele disse: eu sou. Quando ele disse: eu sou, acabou a dúvida que ela tinha, e ela então tornou um grande evangelista. Veja que ela não correu para a sua cidade com o testemunho de outra pessoa. Quando ela voltou para a cidade, para evangelizar a cidade, ela evangelizou com o seu testemunho, dizendo: olha, venha e escute um homem que falou tudo a minha vida, revelou toda a minha vida. Então, primeiro, para dar testemunho da palavra, você tem que dar o seu próprio testemunho do que a palavra fez na sua vida. Quando essa palavra ela é encaixada na sua vida, então você vai evangelizar sua família, você vai evangelizar seus vizinhos, seus amigos de trabalho, você vai evangelizar, porque foi o que a samaritana fez. Ele disse: vocês venham e vejam um homem que mudou a minha vida. Você sabe quem eu era, mas eu não sou mais. E ela provou que não era mais, porque algo havia acontecido. E às vezes nós queremos evangelizar, nós queremos pregar para o marido, para a esposa, para os filhos, para os vizinhos, mas nós estamos pegando o evangelho para eles. O evangelho primeiro tem que vir a nós. Tem que haver esta mudança em nós, e depois então nós vamos aplicar isto nas pessoas. Amém? Amém? Vocês que viajam de avião de vez em quando, tem uma orientação. Todos os voos que você tomar, por menor que seja, tem uma orientação lá. Em caso de descompressurização, máscaras cairão ao seu redor e tal. Todos vocês que já viajaram sabem que é assim. Mas olha a instrução. Antes de você pôr a máscara no seu filho, no seu vizinho, na pessoa deficiente, primeiro coloque em você e depois você coloque na pessoa que está precisando. O evangelho é a mesma coisa. Primeiro você tem que ser imune da morte, para depois você pregar a imortalidade. Porque quando você torna imortal, a sua vida externa é uma porta em que as pessoas que olharem para você saberá que o evangelho veio em poder e em glória, vem em força. É um evangelho, não é um evangelho fictício de segunda mão, mas é um evangelho que quando você leva esse evangelho para as pessoas, você pode esperar que as pessoas olharão para você. Eles estarão olhando o que esse evangelho fez para você. Quando você demonstra isso na palavra e a sua vida está provando que esse evangelho te mudou, então você tem força para dizer às pessoas: eu creio no Deus vivo. Eu creio no Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E as pessoas darão testemunho de você, porque dirá assim: verdadeiramente, este homem, essa mulher é um cristão,
é uma cristã. Enquanto nós não passamos por esta experiência de o que é evangelizar, não é? O que é evangelizar? Nós estamos vivendo de uma religião de segunda mão. Minha mãe era crente, meus pais eram crentes, e nós estamos vivendo na sombra de alguém. E o evangelho é para que cada um de vocês tenha uma experiência com Deus, e cada um de vocês fale por si próprio que Jesus Cristo mudou a sua vida. Assim nós estamos evangelizando e levando a mensagem a outros. Lembramos, antes de ler as Escrituras, nós lembramos que o evangelho muitas vezes vem com dureza, vem com força, vem com poder, pois quando Deus resolveu evangelizar a Nínive e chamou um profeta chamado Jonas, aquela cidade era tão cruel, era chamada na história como uma cidade sangrenta, porque os reis que viveram antes, naqueles dias ali, quando eles aprisionavam os seus inimigos, eles cortavam as orelhas, né? Eles cortavam as mãos, eles cortavam o nariz, e ele era chamado uma cidade sanguinária, uma cidade sangrenta, e aquilo era tão terrível que o próprio Jonas, profeta de Deus, quando Deus disse, a tua missão é evangelizar a Nínive, Jonas disse, meu Deus do céu, eu jamais vou numa cidade daquela, só não tem outro lugar para me mandar evangelizar. Anunciar o evangelho, era tão temida, era tão cruel aquela cidade, ela é tão pagã, idólatra, que Jonas disse, olha, eu prefiro fugir da presença de Deus, mas não vou pregar para essa gente. E às vezes Deus faz isso conosco. Às vezes Deus permite que nós tenhamos que falar às pessoas mais infames, mais cruéis, onde você pensa que jamais você poderia fazer alguma coisa, às vezes é ali que Deus vai te levar, e Deus quer que você vá lá para pregar para aquelas pessoas. Porque Jonas, se ele tivesse escolha, ele não teria ido. E se ele não tivesse uma carona para voltar, ele não teria voltado também. Ele só voltou porque Deus deu uma carona para ele, uma baleia, e fez com que ele entrasse nessa baleia e voltasse para Nínive para pregar. E quando ele chegou lá, ele não chegou com uma mensagenzinha de pano quente, não. Ele chegou lá e disse assim, eu estou revoltado mesmo, esse povo aqui não vai arrepender mesmo? Não é assim? Esse povo não vai arrepender mesmo? Eu vou descer a espada e já vou pregar logo o julgamento para essa cidade. Eu já vou chegar dizendo que estão tudo perdido, porque ele não tinha esperança. Ele não havia chance para aquele povo na mente de Jonas. Isso engana, irmão. Você pensa que esse homem cruel, essa mulher, essa família, esse vizinho, esse pai, esse filho, ou esse alguém que é tão difícil, você não deve julgar as pessoas pela sua crueldade. É aí que nós vemos quando Deus tem mais força, quando Deus mostra mais poder, é quando Deus mostra mais força para salvar, porque Deus não perde uma batalha. E Jonas pensou que aquele povo jamais poderia aceitar. Ele disse, eu já vou lá e dizer para ele, cave suas sepulturas, que vocês todos estão mortos. Não foi essa a mensagem de Jonas? Ele chegou lá, na beira da praia, e disse, vocês aí, me ouçam um pouquinho, em 40 dias vocês tudo vão virar cinza. Ele não disse assim, vocês vão ter chance, vocês vão morrer, vocês vão virar cinza. Mas ele não esperava a repercussão da sua mensagem. Ele pensava que a sua mensagem ia trazer um efeito diferente, contrário, porque ele queria que o povo morresse mesmo. Ele queria, porque ele não via esperança, ele queria trazer uma mensagem de morte. Mas Deus disse, você tem que trazer uma mensagem de vida. E quando ele apregoou, e disse, em 40 dias, essa cidade vai se tornar cinza, e vão morrer mesmo, ele disse que o primeiro que se arrependeu foi o rei da cidade. O que ele menos esperava. Imaginava que poderia aceitar e arrepender foi o rei da cidade. Que logo, quando ele ouviu Jonas, e aquilo era com tanta autoridade, que ele se vestiu de saco e cinza, e a Bíblia diz que até os animais jejuaram, tudo que tinha na cidade jejuou. Olha, um povo que não jejuava, não orava, não ia na igreja, não conhecia nada, de repente virou todo mundo crente. Todo mundo se arrependeram, todo mundo querendo consertar as suas vidas.
Eu creio, irmão, que nós estamos vivendo num tempo que o verdadeiro evangelho e o verdadeiro evangelismo que nós temos que ter nesse final de mundo, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um evangelismo de juízo, para que no meio dos condenados, Deus possa despertar aqueles que ainda poderão ser salvos, arrependerem e mudarem suas vidas. Não é? Porque essa foi a mensagem que mudou o clima, e nós estamos vivendo nesse tempo, onde Deus tem que mudar o quadro, e temos ainda a esperança de que Deus pode mudar. Nós temos pessoas que já pregaram para os vizinhos, já pregaram para os pais por 10, 20, 30 anos, nunca se arrependeram. Mas tem uma hora que Deus vai te ungir, como ungiu a Jonas, e vai mandar você chegar ali e tomar a palavra de Deus e pronunciar a palavra, que é a única coisa que vai salvar aquele homem, aquela mulher, naquele momento de julgamento. É a tua palavra ungida, como foi a de Jonas. Dentro de poucos minutos, toda aquela cidade estava arrependida, e Deus disse: Jonas, eu não vou matar esse povo, porque eles se arrependeram. Jonas disse: eu sabia, o Senhor é um Deus de misericórdia mesmo, por isso que eu não queria vir aqui. Um povo que merece morte, merece ser condenado, e o Senhor ainda vem dar uma chance para esse povo. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. Esse é o Deus que nós servimos. Quando você pensa que não tem mais solução, que você não tem mais nada para ele, Deus diz: não, mas eu ainda vou salvar ele. Você pensa que não, mas eu vou salvar ele, porque eles se arrependeram. Jonas, sabe o que Jonas fez, o evangelista? Ficou triste. Em vez de se alegrar porque ganhou lá uma cidade inteira para Deus, ou pelo menos pregou arrependimento, não, ele voltou triste para casa. Não era isso que eu esperava. Eu queria que esse povo, sofresse a ira de Deus, pagasse pelos seus pecados. Mas Deus é longano, meu irmão. Deus é um Deus de misericórdia. Quando nós pensamos que não há nenhuma mais solução, Deus entra em cena e mostra que Ele é um Deus de misericórdia. Amém? Graças a Deus. Vamos ler as Escrituras. Marcos capítulo 16. Versículo 14 em diante. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, note bem aqui, a pregação do evangelho tem duplo sentido. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A mesma mensagem que se prega para a salvação, também se prega para condenação. As mesmas águas que levantaram a arca de Noé e salvou a família de Noé, foi as mesmas águas que mataram os incrédulos que não creram na mensagem de Noé. As mesmas águas que se abriram para Israel passar no Mar Vermelho, foi as mesmas águas que mataram os egípcios por rejeitar a liderança de Moisés. Então Jesus, quando ele enviou a pregar, ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, ao pregar o evangelho, você está criando duas classes de pessoas: salvos e não salvos, por aquilo que você está pregando. Porque crer é vida, rejeitar é morte. Então pense bem o que o evangelho produz quando ele está sendo pregado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Pai Celestial,
Esta é a tua palavra e esta é a tua comissão. Sabemos que nós estamos vivendo nesse tempo, aceitar ou rejeitar, viver ou morrer, porque estamos na última dispensação. Não há mais uma mensagem de espera. Agora é hoje o tempo aceitável, o momento em que o Evangelho está sendo pregado na plenitude da revelação de todas as Escrituras. É nesse tempo do fim que o Senhor nos mostrou a unicidade, nos mostrou a predestinação, nos mostrou a semente da serpente, nos mostrou, Pai, a evidência da presença do poderoso Deus para confirmar com os teus filhos, com sinais, maravilhas e prodígios, de que Jesus Cristo é o que vai adiante, abrindo o caminho e confirmando a sua palavra. Aqueles que pregam têm a confirmação do Senhor em sinais e maravilhas. Pai amado, nesta noite estou aqui para compartilhar esta envio do Senhor, esta ordenança do Senhor: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Pai, que a minha voz nesta noite aqui presente e através da internet, Pai, possa estar chegando em algum lugar, em algum coração, que pela primeira vez possa estar ouvindo esse Evangelho, mas que possa ter uma decisão sábia para a vida, aceitando os conselhos de Deus e aceitando a liderança do Teu Espírito para não serem condenados com o mundo. Nós pedimos, Pai, unge os meus lábios para falar e os corações para ouvir. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos meditar um pouquinho sobre esta comissão. A palavra, Jesus fez 2 comissões. A primeira comissão de Jesus, nós encontramos em São Mateus, o capítulo 10, eu creio que é o capítulo 10. Foi a primeira comissão de Jesus. Veja como ele comissionou os discípulos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Então aqui nós encontramos que foi a primeira comissão de Jesus para pregar o Evangelho. Aí, nessa comissão, ele diz assim no versículo 6: Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Então não é qualquer casa. A pregação do Evangelho, na comissão de Jesus, disse: olha, vocês estão indo as ovelhas perdidas da casa de Israel, e quando vocês forem numa cidade, procurai alguém que seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo, olha bem, salvação e julgamento, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém. Então, esse é São Mateus, capítulo 10. Já em São Marcos, capítulo 16, nós encontramos que ele mandou pregar para toda criatura. Não foi só os dignos, porque enquanto ele deu a primeira comissão para Israel, para os apóstolos,
Ele estava dizendo as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando ele deu a última comissão, Marcos capítulo 16 e São Mateus capítulo 28, nós encontramos que ele mandou ir em todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que é o que nós estamos fazendo agora. E notem, irmão, que na primeira comissão de Jesus, ele disse que era para curar os enfermos, expulsar demônios, para ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. Agora, se você recorrer à Bíblia, na comissão de Jesus, você vai encontrar que aquela comissão de curar os enfermos, limpar os leprosos e ressuscitar os mortos, não aconteceu nenhuma vez no ministério dos apóstolos de ressuscitar um morto, ainda que a comissão era dada por Jesus, porque este é a essência do evangelho, é que isto venha a acontecer. E o apóstolo São Paulo chega a dizer que essas coisas são rudimentos da doutrina de Cristo, mas mesmo assim, em nenhum momento nós encontramos Pedro, Tiago, João, ou qualquer um deles ressuscitando os mortos, ainda que o diabo descia do céu como raio. E havia sinais e prodígios, mas não há nenhum lugar. Porque, na verdade, Jesus, a essência de Deus, o Filho de Deus, o Espírito de Deus, Emanuel, que estava encarnado em um homem chamado Jesus, ele estava apenas liderando aqueles apóstolos, mas ele não estava dentro dos apóstolos. A diferença é que enquanto o Messias estava apenas liderando o povo, aquele povo vivia sobre a sombra. Jesus disse, precisava passar por uma transformação, e o aposento alto, quando o próprio Cristo, Jesus disse, eu vou e venho para vós. Esse Espírito Santo que caiu na igreja primitiva, então nós vemos que dali para frente, nós vemos que foi diferente quando isso veio sobre eles, do que quando eles receberam a primeira comissão. Ali eles cumpriram aquilo que Jesus tinha dado a eles na primeira comissão. Ali saíram, e quando eles receberam o Espírito Santo, nós vemos então que a igreja primitiva, ela cumpriu a primeira ordenança de Jesus, e a última ordenança de Jesus se cumpriu na vida deles. Nós vemos, meus amados irmãos, que esse evangelismo que nós temos do tempo do fim, ele é diferente do evangelismo do tempo de Lutero, de Wesley, dos pentecostais. Nós estamos vivendo em que a palavra feito carne, o evangelismo do tempo do fim, é mais uma vez o próprio Jesus, o próprio Cristo, caminhando em dois pés, para mostrar que o seu poder não foi limitado só à igreja primitiva, não foi limitado somente à igreja de Paulo, mas é um poder que foi dispensado para todo o que crê, porque a Bíblia diz, todos que crerem fará estas coisas, que é o tempo que nós estamos vivendo. Então, nós estamos vivendo um tempo oportuno do verdadeiro evangelismo do tempo do fim. Não é um evangelismo para encher a igreja, é um evangelismo para encontrar cada membro do corpo. Quando o livro foi aberto, Apocalipse 10, ele desceu com o nome de todos os eleitos, e o alarido, o mesmo Senhor descerá do céu, o alarido de Deus, ele veio bradando de norte a sul, de leste a oeste, em todo o mundo, para levar esses nomes escolhidos a encontrar o seu lugar na promessa de Deus. Não é para encher uma igreja, nós estamos trabalhando para encontrar a última semente que faz parte do programa de Deus. Nós temos que encontrar aonde está a semente de Deus. Por isso, nos lugares mais difíceis, na Nínive, ou em qualquer lugar, é onde ela se expressa. Madalena era uma mulher de má fama, depois encontramos uma Maria, uma prostituta. Quem se esperava que tinha alguma coisa boa por debaixo de uma mulher naquelas condições? Mas Jesus, ele era o Salvador, e o Salvador veio para salvar o pecador. Por pior que seja, ele desceu para salvar o pecador. E se ele está em mim, se ele está em você nesta noite, você não vai medir esforço,
Você não vai pôr cerca, você não vai pôr divisória, você vai aonde for necessário para encontrar o eleito, a semente predestinada. Você não colocará limites para você pregar o evangelho. Porque senão, nós não vamos pregar a toda criatura. Por isso, William Branham, quando ele saiu naquele restaurante para comer alguma coisa, era hora do almoço, tinha que comer alguma coisa, e encontrou naquele bar aquela mulher velha, mais de 60 anos, toda pintada, rebocada, toda vestida como uma prostituta, e ele olhou para ela e viu que aquela mulher não tinha a mínima chance, ela estava perdida, que é o que nós fazemos. Agora, se você olhar o Evangelho de Paulo, você vai encontrar que até os homossexuais foram salvos, quando eles se converteram e deixaram da sua vida infame. Basta nós lermos o que é o Evangelho. O Evangelho não tem limite para salvar. O Evangelho que nós pregamos é para salvar o pior pecador. Nós não estamos escolhendo os melhores. Jesus não fez assim, ele começou dos piores. Porque um dos melhores que ele encontrou, ele não pôde salvar, que era o rico. O moço rico era um dos melhores membros de igreja. Era um dos melhores crentes que havia na região. Porque Deus tinha abençoado, ele era próximo, Jesus não salvou, mas ele foi e salvou um Lázaro, ele salvou uma Madalena, ele salvou uma samaritana, ele salvou um leproso, ele salvou um ladrão da direita, ele foi salvando tudo que não havia nada para haver salvação. Por isso é diferente esse evangelismo que nós estamos esperando ganhar o prefeito da cidade, o vereador do bairro, o deputado não sei o quê, e mais o fulano, e mais o empresário, e mais o grande homem. Não, Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um desses se salvar. Verdade. Então, eu quero que esse evangelho, nós vamos aonde? A evidência, onde nós podemos pregar esse evangelho para salvar alguém. Nós não colocamos limite nesse evangelho, mas é que essa última comissão, pregar em todo mundo, nós pensamos que esse pregar em todo mundo é colocar um programa de televisão, um programa de rádio. Irmãos, o profeta disse, se Deus tivesse um grupinho como aquele, 100 pessoas ou menos, que estava em Jeffersonville, o mesmo do Aposento Alto, Deus pegou um grupinho de 120 pessoas, não havia jornal, não havia meio de comunicação, não havia carro de som, não havia nenhum meio natural. Mas Deus impregnou na vida daqueles 120, que dentro de poucas horas não havia quase ninguém em toda aquela região que não tivesse ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado. Porque é isso que Deus está querendo de nós. Nós não podemos cruzar os braços. A nossa vida agora é ir com o nosso testemunho e mostrar que Ele vive. Ele vive, Ele está vivo. Que aquela mulher pecadora, a Madalena, depois de ser salva, ela saiu correndo, quando ela chegou na sepultura e viu que estava vazia, ela disse, eu vou anunciar para todo mundo que Ele vive. Ela tinha tido uma experiência de que Ele tinha ressuscitado. Aquele poder de que Ele tinha ressuscitado impregnou aquela mulher, a ponto que ela saiu em toda parte, dizendo, Ele está vivo, Ele está vivo. E nós não podemos dizer isso nesta noite, que Ele está vivo entre nós, quando Ele próprio abriu a palavra para nós, abriu o livro para nós, revelou os mistérios para nós, mostrou que Ele pisou nesta terra, num profeta, num filho do homem, para revelar os mistérios da palavra, e sair todo mundo dizendo, Ele está vivo. Amém. Você não precisa conhecer toda a Bíblia, você apenas precisa conhecer que Ele está vivo e dizer que Ele está vivo. Não é conhecer toda a mensagem, conhecer toda a Bíblia, não, é conhecer que Ele está vivo. Porque aquela mulher fez, Ele está vivo, e inundou a terra com aquela notícia. Aonde ela ia, pregou até para os crentes, chamado Pedro, João, disse, olha, eu encontrei a tumba vazia, e eu vi ele ressuscitou dos mortos, e ela continuou pregando, levou um barulho para toda a cidade. Amém. Agora, o que nós não podemos é agir no evangelismo, ou agir na palavra, como se ele estivesse morto.
Não é verdade? Se ele está vivo, é motivo de alegria para a igreja. É motivo de alegria para o povo de Deus. Né? Ou nós vamos agir como se ele estivesse morto. Não, o tempo de chorar foi quando ele estava na sepultura, mas quando ele levantou, é tempo de regozijo, de gritar, glorificar a Deus, alegria por todo lado. Ah, eu tenho problema. Quem que não tem problema? Todo mundo tem problema, mas não tem nada, ele vai ficando para trás e eu vou passando para frente. Nós vamos em frente, os problemas ficam e nós vamos, porque eu sei que ele vive, e jamais ele permitirá que eu venha sucumbir. Enquanto ele estiver com suas mãos estendidas, nós estamos caminhando por cima das águas, porque a nossa confiança está nele, e ele está vivo nesta noite, amém? Então esse é o evangelismo. Quando ele diz, ide em todo mundo, pregai o evangelho, orai ou curar os enfermos, ele anunciou isto. Ele disse, antes porém de vocês fazer esta ordenança, vai para Jerusalém e esperais até que do alto sejais revestido de poder. Amém. Eles eram obedientes, eles ouviram a palavra, e eles foram para Jerusalém, e quando ele estava ali orando e buscando, porque a vitória, irmão, é de quem termina, não é de quem começa. A pessoa diz, eu tenho 30 anos de crente, eu quero saber se você é crente até o último instante, porque a vitória não é de quem começa, a vitória é de quem chega ao fim. Aqueles fariseus tinham muitos mais anos de crente do que o próprio Jesus. Seus pais eram sacerdotes, seus avós eram sacerdotes, mas terminou no inferno. Jesus disse que eles eram filhos do diabo, porque rejeitaram o programa, o plano de Deus para aquele presente. Então, a vitória é de quem termina, não de quem começa. Quantos crentes começaram na primeira campanha de Jesus? Começou com 12, aumentou, foi para 7.000, não contando mulheres e crianças, aumentou e tal. Quando ele chegou na cruz, onde é que estava aquela multidão? Agora, quem que foi abençoado no final? O ladrão da direita. Muitos que começaram com ele, andaram com ele, caminharam com ele, ouviram a multiplicação dos pães, comeram o pão que ele multiplicou, né? Comeram os esquilos que foram criados pela palavra, caminharam com ele, andaram com ele, mas lá no céu o ladrão da direita disse assim, eu peguei a melhor parte, porque eu na última hora, no último instante, eu creio que era ele, eu arrependi, e ele já passou a mão em mim, já levou para o paraíso, e resolveu todo o meu problema. E alguém vai dizer, rapaz, eu tive com ele 3 anos e meio, acompanhei ele, e eu não tive a mesma sorte que você teve. Então eu prefiro ser o ladrão da direita, mas na última hora eu estou do teu lado, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Isso resolveu o problema. Quando eles estavam no aposento alto, 120, esperando, orando, buscando, quando o Espírito Santo desceu, ninguém precisou dizer nada mais para eles. Cada um sabia a sua comissão. Aí começou, espalhou para um lado, Pedro para um lado, pregou 3.000 almas, Filipe foi para o outro lado, João e outro para o outro lado, e aí inundou tudo. E cada um que via podia perguntar para cada crente daquele corpo, escuta, irmão, o que eu devo fazer para ser salvo? Cada um dizia a mesma coisa, arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque todos receberam do mesmo Espírito, era a mesma unidade. Não era uma igreja dividida, era um povo unido no Espírito Santo. Qualquer crente que você encontrava estava vestido como dama, qualquer homem era fiel, qualquer mulher vivia da palavra. Esse é o evangelho, esse é o evangelismo que nós queremos hoje. Homens que receberam o Espírito Santo em suas vidas, e cada pessoa que encontrar, saber dar testemunho da palavra, testemunho da verdade. E Filipe foi lá, um diácono, pregou em Samaria, agitou a cidade, curou enfermos, havia maravilhas, sinais, batizou as pessoas em nome do Senhor. E de repente desce Pedro e chega ali e derrama o Espírito Santo sobre aquele povo que tinha sido batizado. Esse é o quê? O evangelismo que nós estamos esperando nesses dias. Não é um evangelismo de entendimento bíblico, não é somente entender que Deus é um, ou que Jesus é o nome de Deus, mas um evangelismo que você se identifica pela revelação quem Ele é, isso muda a sua vida. Aí você não pode ser enganado mais.
não existe denominação, não existe religião, não existe mundo, não existe oportunidade no mundo que vai te tirar mais da presença de Deus. Você sabe aonde você está parado. A igreja evangelizando hoje. Ora, o nosso irmão Felipe, quando encontrou Natanael, quando ele encontrou Jesus, ele ficou admirado. Disse: eu encontrei alguém que eu nunca ouvi na minha vida. E ele ficou tão cheio de alegria que ele tinha um amigo chamado Natanael. E ele disse: eu lembrei do meu amigo. Não é assim que vocês fazem? Quando vocês têm Jesus, você lembra dos amigos. Falou: olha, tem um amigo, tem uma irmã, tem uma vizinha, tem alguém que é um companheiro, e tem uma coisa, eu tenho que falar para ele, porque é algo maravilhoso, é algo muito grande da parte de Deus. Esse é o evangelismo, porque você encontrou a ele. Quando você encontrou a ele, e você sabe quem ele é, aí você começa a lembrar dos seus amigos, e você começa a preocupar com os seus amigos, porque agora você gostaria que os seus amigos participassem da mesma bênção que você participa. Então, quando Felipe encontrou Jesus, e ele então viu que Jesus era o que ele mais aguardava. Havia muitas igrejas, havia muitas religiões, havia muitas facções, ideias, pensamentos, mas quando Felipe encontrou, ele disse: eu sei que é ele. Eu já li na Bíblia que quando ele vier, ele é desse jeitinho aqui, ele não tem aparência, ele não tem aparência, mas quando nós olhamos para ele e ouvimos ele pregar, ele disse: nós nunca ouvimos nenhum de nossos sacerdotes pregar como ele pregou. Eu tive numa reunião dele e eu nunca vi um sacerdote olhar com tanta autoridade e pregar o evangelho. E sabe de uma coisa? Eu vou chamar meu amigo. Sabe o que o amigo dele estava fazendo? Estava orando. E quando a pessoa está orando, Deus tem uma forma de chegar para ele. Ele estava orando debaixo de um pé de figueira. Aí Filipe chega para evangelizar o amigo que estava orando, buscando, quem sabe, a salvação, a oportunidade de encontrar um lugar para congregar, um lugar para se reunir, um lugar para adorar a Deus, um lugar para servir a Deus. Ele estava orando. E chega um amigo naquela hora e disse: ô, Natanael, você não sabe quem que eu encontrei. Ah, mas o que você encontrou? Eu encontrei aquele que é prometido, o Messias. E quem sabe, ele era um homem de oração, Natanael, quem sabe ele começou a dizer assim: mas tem uma coisa, eu tenho que examinar isso primeiro, eu tenho que pensar, porque eu conheço a Escritura. Aí ele disse: quem é essa pessoa? Ele disse: é Jesus de Nazaré. Ele disse: ih, rapaz, logo de Nazaré, você vai querer trazer alguém pregar para mim de Nazaré, uma cidade que ninguém presta lá? É a cidade mais baixa, é o lugar de mais prostituição que havia, o lugar mais baixo que havia era Nazaré. E você vai dizer que saiu alguma coisa boa de Nazaré? Você vai querer me convencer que uma igrejinha dessa, um povinho desse aí, um barracão desse, um lugar desse, vai ter alguma coisa boa para vir? Mas como ele era temente a Deus, e a melhor coisa que tem é ir ver com seus próprios olhos, e ouvir com seus próprios ouvidos, e ele não era teimoso, como alguns religiosos são. Então, Natanael disse: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe era um evangelista. Ele não perdia tempo não, viu? Ele fala o seguinte: irmão, eu nem vou pregar para você, vamos lá e você mesmo vai ver se é ou não é. O que você vai ouvir, você vai discernir se você é ou não é. Que coisa boa, não é? Amém. Que coisa boa. Quando você pode saber que você convida um amigo, você convida seu pai, sua mãe, o seu irmão, diz: não, vamos lá na igreja, você vai ouvir algo, quem sabe você nunca ouviu. Quando você tem certeza que a palavra está ali, quando você realmente faz parte do time, quando você faz parte do grupo, porque Filipe já saiu convertido da presença de Jesus. Quando ele foi pregar para Natanael, ele já saiu dizendo: eu sou um deles. Você creia ou não creia, você aceita ou não aceita, você crê nele ou não creia, eu já sou um deles. Eu já me converti para ele lá. Antes de você jogar qualquer coisa, eu já sou um deles. E voltou. E quando eles foram juntos, disse: eu vou lá dar uma olhada. Quando ele chegou próximo, e que ele viu o movimento, olhou para Jesus, sandália, quem sabe ele esperava encontrar um rabino, um homem todo cheio de si, e todo
chegou lá e encontrou um carpinteiro, mãos calejadas, um pobre homem ali, daquela maneira, vestido como qualquer um outro homem. E ele chegou de longe, olhando para aquele movimento ali, quem sabe, todo espantado, como as pessoas ficam espantadas quando você fala do evangelho para elas. Ele olhou, Jesus levantou a cabeça por cima ali, porque ele era pequeno, mas ele levantou um pouquinho os olhos por cima dos demais, e olhou bem lá e disse, aí vem um verdadeiro israelita, predestinação. Olha a eleição que estava no coração de Natanael, que quando encontrou um amigo que lhe chamou, e esse amigo veio, logo o próprio Deus discerniu o que estava no coração daquele homem, disse, você é um verdadeiro israelita. Em outras palavras, você não é fariseu, saduceu, você não é incrédulo, você é um crente. Amém. E quando Jesus disse, você é um verdadeiro crente, ele disse, mas mestre, aí já não tinha dúvida mais, aí já chamou ele de pastor. Você é meu mestre. Mestre, onde é que tu me conhece? Onde é que tu me viu? Como é que tu sabe que eu sou? Ele estava provando que ele era Deus. Antes da fundação do mundo, ele já tinha escrito o nome desse Natanael no livro da vida. E quando esse Natanael se apresentou debaixo da figueira, ele já tinha visto. Ele disse, eu te vi quando você estava orando lá debaixo da figueira, e eu vi que seu nome está escrito no livro. Você é um verdadeiro israelita, você é um verdadeiro crente. Amém. Ser crente não é dúvida, ser crente é ter certeza de que seu nome está no livro da vida. E quando você sabe que ele está ali, não há demônio que apague esse nome. Pode queimar o corpo, pode queimar as vestimentas, mas a alma não pode ser queimada, porque dentro dessa alma existe uma semente eleita de Deus, e ele vai te encontrar, ainda que seja dentro de um lugar de prostituição, de uma denominação no mundo, mas Deus vai onde você está e diga, você é um crente, você é um eleito, e você tem que vir para a palavra. Está precisando de nós, para evangelizar, é ter essa coragem de testemunhar de que ele é. Falei, não, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Agora, se o próprio Filipe dissesse para Natanael, dissesse para Filipe, é o seguinte, eu tenho um pastor que eu congrego, vamos passar lá primeiro, vamos consultar sobre esse tal de Jesus que você está falando, porque meu pastor conhece a Bíblia, conhece todas as promessas, vamos lá consultar o pastor. E ele passasse na casa de Caifás e tivesse uma audiência com Caifás e perguntasse assim, pastor, o senhor sabe que eu tenho sido crente e tal, agora eu fui convidado para ir numa igreja, numa reunião especial, que é um tal de Jesus de Nazaré, o que o senhor me diria desse Jesus? Ele disse, vem cá, você quer um conselho de pastor? Fala o seguinte, nem vai lá, porque esse tal de Jesus, até quando ele é filho legítimo, quando ele nasceu, a mãe dele, quando ela engravidou, nem casado não estava. Não vai lá não, isso é um charlatão, não tem igreja, nunca fez um curso de teologia, não tem nenhum descendente dele em qualquer lugar que possa provar que ele é alguma coisa, e tu sabe, irmão, que a nossa igreja aqui tem sido a maior, olha, desde 1910, desde 1900 e antigamente, nossa igreja é a maior. Você tem que saber que se não veio da nossa igreja, não passou pelo filtro dos nossos bispos, né? Dos nossos sumos sacerdotes. Você sabe que há o sacerdote e há o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é aquele que comanda os demais sacerdotes, como alguns querem ser sumo sacerdote, comandar outro sacerdote. E você sabe que da nossa linhagem, esse homem não chega nem perto. Para começar, olha o que tem acontecido, onde esse homem tem vindo. Agora está aí pregando, tem 30 anos de idade, ou quase 30 anos, segundo o que nós estamos informados. Você já viu falar de alguma coisa que esse homem fez na vida? Passando de um carpinteiro? Era isso que o diabo jogava para que o evangelho fosse abafado. Diz, está vendo? Quase 30 anos de idade, ele nunca foi nada a não ser um carpinteiro. Ou você já foi a alguma reunião dele, algum curso que ele fez, alguma reunião especial, você foi, viu? Não viu. Falei, pois é. Agora começa pregando aí de uma hora para outra e vocês vão ser enganados por ele. Mas graças a Deus que o eleito não dá volta. Amém. O eleito vai na linha reta. E quando Filipe disse, vamos lá, ele disse, vamos. Amém.
Quando ele voltou para o sacerdote, ele já voltou para pregar para o sacerdote. Ô pastor, vocês estão tudo errado. Vocês estão batizando aí errado, vocês estão dando a ceia errado, você não tem lava-pés, você não tem doutrina, você não tem ensinamento. E eu fui ver um homem que pregou hoje à noite lá, eu digo para o senhor, vai lá assistir esse homem, e você vai ver o que ele tem pregado lá. Aquele Caifás diria, eu deixar meu grau de doutorado para ouvir tal coisa como isso? Jamais! Graças a Deus por isso, porque Jesus disse, os pobres seriam evangelizados. Sobrou para nós, que não tínhamos nada, para que nós fôssemos evangelizados. Não é isso? Amém? Amém. Irmãos, é coragem para mostrar, para pregar, para anunciar. Deus não pode tampar a boca daqueles que teve uma experiência com Deus. Ou tem? Quando eles desceram do aposento alto, começaram o movimento, começaram a tirar membros de igreja de um lado para outro e tal. Caifás disse, olha, é o seguinte, está causando o maior tumulto aí, vamos mandar esses homens calar a boca. Chamaram eles, e Pedro, Tiago e João, os cabeças, disseram assim, fala o seguinte, deixa de falar desse nome de Jesus, você está prejudicando todo mundo, igual hoje, batismo em nome de Jesus, está prejudicando todo mundo, deixa de falar desse nome, fala outras coisas. O Pedro disse, olha, se fosse alguns dias atrás, eu não tinha coragem nem de estar na tua presença, porque tem uma empregada sua, eu corri dela. Não tive conta nem de pregar para a tua empregada. Eu fui me esconder porque era um covarde. Mas alguns dias atrás, caiu um fogo do céu, e eu estava lá com meus irmãos, e houve um poder que desceu do céu, e entrou no meu coração, e eu digo agora, Caifás, agora eu prego para você, para a sua empregada, para a sua mulher, para quem, olha, onde abrir porta eu vou pregar agora. Eles quiseram pressionar, o profeta disse, quanto mais eles proibiam, era como assoprar um vento num capim seco pegando fogo. Quanto mais perseguia a igreja, mais pregavam, mais anunciavam o evangelho. É assim que nós temos que fazer. Está difícil, mas é assim que nós temos que pregar. É assim que nós temos que dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tenha coragem de dizer, nós encontramos a palavra de Deus para o tempo do fim. Nós encontramos a mensagem, o evangelismo do tempo do fim. Nós encontramos a palavra para o tempo do fim. Nós encontramos a mensagem que precursaria a segunda vinda. Nós encontramos as evidências de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda que nós sabemos que não é para todos, mas toda criatura tem que ouvir o evangelho, tem que ouvir a palavra de Deus. Todos têm que ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, Jesus nos ensinou qual tipo de evangelismo nós deveremos ter no tempo do fim. E diz o profeta assim, mas nós sabemos que está se aproximando. Essa é a razão que eu escolhi esse assunto por último, por enquanto, para o tabernáculo. É sobre o evangelismo do tempo do fim. E quando nós estamos trabalhando na obra missionária ou missões estrangeiras com a palavra de Deus, nós sabemos que estamos sempre na vontade de Deus. Então, quando você estiver anunciando o evangelho, fazendo missões, é a vontade de Deus, foi o que ele mandou fazer. Porque a primeira comissão de Jesus para a sua igreja foi ide e pregar o evangelho. Essa última comissão foi pregar o evangelho. A primeira vez que ele ordenou as pessoas para pregarem o evangelho e irem através do país, ele disse, cura os enfermos, ressuscite os mortos, expulse os demônios, de graça recebestes, de graças dai. São Mateus, no capítulo 10. Enviando os 70, de 2 em 2. Aquela foi a primeira comissão que ele deu à sua igreja. Agora, a última comissão que ele deu para a sua igreja, antes dele ter sido recebido na glória, ele disse, ide por todo o mundo, logo depois dele ter ressuscitado. E muitos deles estavam assentados juntos. E ele lançou em rosto a dureza dos seus corações por causa da sua incredulidade, por não terem crido naqueles que o tinham visto ressuscitado. E eles estavam dando testemunho desta verdade. Os próprios discípulos estavam o quê? Atemorizados. Tinha tido uma comissão, tinham saído, e quando Jesus morreu, sabe o que Pedro foi fazer? Foi pescar. Disse, olha,
tudo acabou, não dá mais, nós tudo estava confiado nele, e agora tudo terminou, eu vou voltar a pescar. Mas quando ele ressuscitou no terceiro dia, a primeira coisa que aconteceu foi começar a juntar os que estavam dispersos e dizer a eles: ide agora e pregai o evangelho a toda criatura. Agora vocês vão pregar da maneira que é para ser pregado. Antes, porém, é claro, vocês receberão o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então vocês serão minhas testemunhas em todo o mundo, começando por Jerusalém, em todas as nações, começando por Jerusalém. E nós estamos nos confins da terra, onde esse evangelho tem chegado para nós. Esse é o evangelho do tempo do fim. É a mensagem do tempo do fim, onde os primeiros cristãos que foram batizados em Atos capítulo 2, o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma ordem, o mesmo evangelho, a mesma estrutura da igreja, tem voltado nesses últimos dias, e o mesmo tipo de vida, o mesmo Espírito Santo, o mesmo testemunho que havia na igreja primitiva, tem voltado agora na igreja dos últimos dias, para fazer você atuar como eles atuaram, viver como eles viveram, porque o evangelho é o mesmo. Por isso voltou para nós o mesmo batismo, a mesma unicidade, a mesma ceia, o mesmo pão asmo, o mesmo lava-pés, o mesmo apostolado, o mesmo profeta. Tudo tem voltado para nós, para restaurar a igreja e trazer de volta aos pés de Cristo mais uma vez. Então não é mais uma igreja, é um povo servindo ao Senhor em novidade de espírito, vivendo para a sua glória. Esse é o evangelho realmente do tempo do fim. Agora, como diz o profeta, você quer saber como evangelizar? Esse é o tipo de evangelismo que nós temos que ter no tempo do fim, e com aquilo que aconteceu dentro de nós. Dentro de nós. Por isso, o apóstolo São Paulo disse: olha, uma mulher cristã, ela ganha um marido sem palavra. O testemunho dela fala mais alto. Muitas vezes não pode pregar com os lábios, mas prega com a vida. Aquilo que Deus fez na sua vida vai mudar aquela mulher, aquele homem, aqueles familiares, porque vão dizer: ele era isso, mas desde o dia que ele se converteu, ele não é mais a mesma pessoa. Houve uma mudança, e essa mudança é o evangelismo que nós precisamos. Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais um hino, irmão Paulo? Amém? Graças a Deus. Nós temos aqui o irmão Josias e família, e a irmã Franciele em São Paulo, irmão Aparecido, irmã Zilda em Cosmópolis, irmão Enes e família em Mogi das Cruzes, irmã Luísa, irmão Emanuel, irmão Júnior em Itapevi, irmão Gerson e família em Ferraz e Vasconcelos, a irmã Glória em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, o irmão Elifas, a irmã Mônica em Macaé, a irmã Sandra, a irmã Ana Lídia em Gravataí, a irmã Rosângela em Esteio, irmão Manuel em Fazenda Rio Grande. De Guaíra temos a irmã Guiomar, a irmã Maria, a irmã Iraci, irmão João e irmão Mário. E também tivemos a irmã Maria, aqui de Curitiba. Amém? Um pedido de oração pela irmã Danusa por motivo de enfermidade. Estaremos orando. Vamos cantar mais um hino? Amém? Vamos cantar? Você está feliz nessa noite? Amém. Irmãos, ele vive. É o que nós vamos dizer para as pessoas. Ele vive. Ele está em algum lugar. E ele vive. A minha vida prova que ele vive. Agora, os tempos de tristeza e dores acabam quando você encontra Jesus. Porque ele é a solução de todos os nossos problemas. E saber que ele está vivo, para mim, é alegria. Amém. Vamos cantar. Novamente o Senhor realizou na minha vida, o Senhor se acantou, mais um milagre o Senhor realizou, minha vida desesperançada, muitos dias multiplicou. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma
quero viver da tua graça. A mão de Deus repreendeu de minha morte. Por isso agora eu anuncio este Deus forte. Vou contemplando o reflexo de sua glória, vou contando a toda a gente esta tão grande vitória. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. É Ele mesmo quem sustenta o meu viver. A minha vida, oh meu Deus, me dá prazer. O que eu faço, pois eu não posso pagar. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu cantar. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Mais um milagre quero que o Senhor me faça, que sustente a minha alma. Quero viver da tua graça. Vamos levantar nossas mãos para o céu? Vamos pedir que Deus cumpra esse desígnio em nossos corações, de sermos o evangelismo do tempo do fim. Pai Celestial, nosso bom Deus, nosso querido Jesus, nossas mãos levantadas, também nossos corações quebrantados, a nossa alma desejosa de servir ao Senhor, de honrar a Tua santa palavra. Nós vemos que os últimos dias têm chegado, não há esperança para a terra, a não ser um arrependimento repentino. Não há esperança para o pecador, a menos que Cristo entre na sua vida. E saber, Pai, que esse evangelho do tempo do fim foi confiado a um povo tão pequeno, a um povo tão humilde e simples, que passam despercebidos, porque viemos de uma cidade sem nenhuma repercussão, viemos de um lugar tão pequeno, que passa por alto dos olhos dos sábios e dos entendidos, Pai. Mas nesta noite, Jesus, aqui estamos como um pequeno grupo de irmãos, pedindo ao Senhor que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, quando havia um povo medroso, recluído, simplesmente escondendo da ira dos fariseus, do sinédrio, mas estava orando, Pai, e de repente, com as portas fechadas, veio como um vento veemente dos céus, e língua de fogo foram repartidas. A partir daquele momento, Pai, não houve mais covardia, não houve mais medo, não houve mais temor do homem. Ali houve o poder do sobrenatural, que levou este evangelho a Samaria, levou este evangelho à casa de Cornélio, levou este evangelho, Senhor, aos coríntios, no ministério de Paulo, levou este evangelho, Senhor, na mão daqueles apóstolos. Esperamos nesta hora que esse pequeno grupo de homens e mulheres seja também revestido desse poder, desta glória, desta força do sobrenatural, para que onde forem, na escola, na rua, no trabalho, aonde estiver esse povo, Senhor, haja uma chama para anunciar o reino de Deus, através de suas vidas e através dos seus testemunhos. Ó Deus e Pai, te agradecemos nesta noite, porque a cada dia o Senhor está tirando o nosso medo, injetando a tua coragem, a tua força, o teu poder para anunciar esse evangelho do reino de Deus. Guia o teu povo, Senhor,
guia esta igreja, que quando essas irmãs imporem as mãos sobre os enfermos, haja os sinais de milagres, quando esses homens orarem pelos doentes, Senhor, e expulsarem demônios, que ali esteja a mão poderosa do Senhor, vindicando suas orações, levantando os mortos para o reino de Deus. Nós cremos que é uma comissão. Isso é o que acompanha a vida do verdadeiro eleito, da verdadeira eleita, Pai. Nós encomendamos a Ti o culto dessa noite, as vidas que nos ouviram, as pessoas que nos assistiram aqui presente e aquelas que em suas casas nos ouviram nesta noite, Pai. Que o Senhor possa dar a esses homens e mulheres a mesma coragem, a mesma força que o Senhor deu naquele dia, para que o Evangelho seja levado aos quatro cantos dessa cidade, aos quatro cantos desse país, que haja esses homens ungidos com o Espírito do Senhor, para cumprir esta ordem, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Que seja assim em mim, em nós, nesta noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém? Abraço um outro, diga Deus abençoe. Amanhã, às 18 horas, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, começando a louvar ao Senhor e ouvirmos a palavra do Senhor. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. O que eu posso oferecer é a minha vida e o meu canto.